E aqui no estúdio a gente recebe o Tenente Almeida, da Polícia Militar Ambiental, para entender mais sobre educação ambiental e também os impactos da internet na preservação e proteção de animais silvestres. Bom dia, Tenente. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Bom dia. Quando a gente fala de internet, né, esse universo imenso, ele pode ser caminho para informação, né, com conscientização ambiental e também para desinformação quando a gente fala, por exemplo, da exploração de fauna silvestre. O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, a internet, ela leva informações, muitas das vezes, positivas, com os órgãos responsáveis, publicando artigos importantes, mas também quando ela é com informações fake news, que é o maior problema hoje, não só de meio ambiente, como de forma geral, faz com que as pessoas venham cometer certos tipos de delitos, às vezes até sem saber, com base naquela informação que ela teve nas redes sociais. Com certeza. E quais são os impactos aí desse tipo de conteúdo irresponsável, né? No caso, a gente está falando aí dos vídeos e conteúdos de internet que são produzidos com o uso de animais silvestres, de fauna silvestre, de forma irresponsável. Qual que é o impacto disso para o animal que é utilizado para a produção desse tipo de conteúdo? Então, o animal, ele vai sofrer, tá? Logicamente, danos psicológicos, comportamentais, tá? O animal, ele vai sofrer danos irreparáveis e até morte do animal por conta dessas situações que ele vai sofrer naquele momento. E colocado em situações que não era para ele estar sendo colocado, que ele não estaria sendo colocado na natureza, por exemplo. Com certeza, com certeza. E falando, né, IBAMA, Polícia Ambiental, né, essas organizações que fazem o trabalho de conscientização, qual que é o impacto dessas desinformações para esse tipo de organização? Isso gera para os órgãos públicos, né, de forma geral, para a sociedade em relação aos órgãos públicos, um descrédito. Porque aquela informação, nós vamos lá, fazemos a apreensão de um pássaro, aplicamos uma multa e a sociedade, tendo aquela informação, acha que nós estamos exagerando na nossa ação, na nossa atitude em prender a pessoa em flagrante. A situação ela é tirada de contexto, né? De contexto, com certeza. Então, a Polícia Militar, ela trabalha cumprindo a lei, tá? A todo momento aos rigores da lei. Então, a partir do momento que tem informações que nós estamos exagerando, acaba que a sociedade ela tem uma outra visão da Polícia Militar por conta disso. Mas, na verdade, nós simplesmente vamos fazer cumprir, fazer as apreensões com base nas leis. As informações inverídicas trazem aquela sensação de que a Polícia Militar está exagerando nas suas ações. E a lei está aí, não é à toa, né, Mari? Exatamente para ter esse tipo de proteção e de controle, né, ambiental. E para não virar também aquela terra de ninguém, né? Porque, não é porque se você deixou em um caso, aqui, olha que bonitinho, vamos deixar fazer então. Por que não vai deixar o outro, não vai deixar o outro? Tem que ter critério. Tem que ter critério, a lei tem que ser aplicada para todos, tem que valer para todos da mesma forma, para que os animais consigam ser protegidos de forma igual, não é porque um está ali num lugar e o outro está em outro que a lei vai ser diferente para um e para o outro, né? Com certeza, falou tudo, essa aí é a pura verdade. E explorar e fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente é crime. Qual que é a punição? Como denunciar esses casos? Então, na verdade é o seguinte, você tem um animal silvestre autorizado, tá? A partir do momento que você começa a explorar a imagem do animal, é crime. Tá? É crime da multa, da prisão e apreensão do animal. Esse animal, ainda que legalizado, ele é levado para os CETAS, né? Onde ele passará por uma triagem. Então, não podemos de forma alguma ter esse animal e explorar suas imagens. Né? Os animais explorar suas imagens, porque isso aí configura crime ambiental. Isso sendo legalizado, sendo ilegal, então nem se fala, né? Nem se fala. Se for ilegal, já nem se fala que já é crime mesmo, independente da exposição do animal ou não. E, Tenente, a gente está se aprofundando nesse assunto, mas eu vou voltar a uma questão básica, que é o conceito em si do animal silvestre. Para quem ainda tem alguma dúvida, o que é o animal silvestre? Qual é esse tipo de animal? Então, o animal silvestre é aquele nativo do Brasil, tá? São os animais originários do Brasil. Então, é importante esses animais que ficam soltos na natureza, eles não podem ser apreendidos, a menos, né, daqueles criadouros autorizados que fazem a sua comercialização. Então, animais silvestres são animais nativos do Brasil. E falando aí no caso dos animais, né, que são apreendidos e resgatados, né, em situação aí de estar sendo explorado, tendo a sua imagem explorada, por exemplo, nas redes sociais, o que acontece com esse animal que é resgatado? Então, esse animal resgatado, nós levamos ele
para um centro de triagem de animais silvestres, que hoje em Juiz de Fora é o CETAS, e tem em outros municípios, né? Esse animal ele passa por um exames médicos veterinários, passa por uma reabilitação, tá? Ele vai passar por uma quarentena, ele vai aprender a se alimentar sozinho, a voar, e depois ele vai ser levado para a natureza. A gente falou, né, de desinformação, mas qual que é a importância de conteúdos que são realmente educativos e feitos por fontes confiáveis, Tenente? Isso é para maior confiabilidade da sociedade, de confiança, e isso vai fazer com que tenhamos menos crimes ambientais, menos tráfico de animais. Então, a informação verídica, logicamente vinda de fontes seguras, isso traz para o animal qualidade de vida, porque ele vai evitar o tráfico de animais, vai evitar a apreensão, o mantenedor de animais em cativeiro de forma irregular. Então isso aí é importantíssimo, as informações oriundas de fontes responsáveis. E existem muitas, né? Eu acho muito legal, eu consumo muito esse conteúdo nas redes sociais de educação ambiental, feito por realmente fontes confiáveis, veterinários, biólogos, órgãos de preservação ambiental, santuários, né, que recebem animais que às vezes não podem ser reintroduzidos na natureza, ONGs, enfim, várias organizações e pessoas que fazem um conteúdo responsável e realmente de educação ambiental. Eu acho fascinante, eu consumo meu Instagram, meu algoritmo é quase todo isso. Se eu abrir aqui agora vai aparecer um monte de coisa. E eu acho muito bacana, né? Porque também são conteúdos que muitas vezes, a pessoa que gosta de assistir, às vezes, ver os bichinhos, né? Também pode ver, né? Nesse tipo de conteúdo, também vai ter lá, vai estar mostrando o resgate de um animal que foi encontrado numa casa, né? Às vezes entrou na casa e vai lá a pessoa resgatar, vai ser mostrado o processo de reintrodução daquele animal na natureza. Eu acho emocionante quando eles mostram os vídeos dos animais sendo reintroduzidos na natureza. E eu acho que é muito mais satisfatório do que assistir um vídeo de uma pessoa que tem um animal em casa que não era nem para ele estar lá, né? Então, vamos aí procurar encontrar esses conteúdos, porque eles existem, são muito importantes, né? Mário, concordo plenamente com você nessa informação, porque realmente, quando nós vamos até a natureza para fazer a soltura de alguns animais, isso é prazeroso, isso é gratificante, é sensação de dever cumprido. Tenente, ó, tem gente ligadinha no nosso bate-papo. Marcos Benetelli tá ligado pelo YouTube. E se você que está acompanhando aqui o nosso Manhã Diversa e também quer participar desse bate-papo, aproveita o nosso WhatsApp, tem também as nossas redes sociais, o YouTube, para você vir aqui e tirar sua dúvida ao vivo, né? Tenente, falando agora sobre educação ambiental em ambientes como escolas, instituições educativas de uma forma geral, né? Qual que é a importância da gente começar isso lá atrás, já na base? Eu sempre falo que a educação ela tem que vir da base, do ensino infantil até o 3º grau. E além disso, percorrer por empresas, tá? Inclusive a Polícia Militar ela tem um projeto, um programa de educação ambiental, que a gente vai nas escolas, nós fazemos um trabalho bastante interessante, tá? A gente fica lá um período numa escola, trabalhando os 4º anos, tá? Onde as crianças aprendem a realmente fazer a preservar o meio ambiente de forma bem ampla. Então, assim, a educação é tudo, tá? A questão de educação, seja ela no meio ambiente ou em qualquer outro ramo da sociedade, é importante para que se tenha um país, um mundo melhor. Tem que ter a educação começando na base, que é da pré-escola, igual eu falei, até o 3º grau. E olha, uma situação muito comum, né, que a gente vê muitas pessoas fazendo, por exemplo, é quando a gente encontra, às vezes, um cachorrinho de rua, sem dono na rua, um gatinho que está sem dono, que foi abandonado, e a pessoa vai e adota esse animal. E isso é permitido, né, obviamente, se o bichinho não tiver dono, né? Mas o mesmo não pode ser feito com um animal silvestre, né? Se a pessoa encontra um gambá, uma capivara ou uma serpente, ela não pode simplesmente pegar e transformar aquilo em pet, em animal de estimação. Por que existe essa distinção entre os animais que podem ser pegos para ser animais de estimação e os que não podem? Na verdade é o seguinte, o animal, o cachorro e o gato são animais pets, tá? Você pegou na rua, é seu, você está abandonado, você quer ter ele para você, você pode, você vai levar. Agora, o animal silvestre, ele não pode ser capturado, tá? O animal silvestre está ali, se tiver machucado ou estiver doente, é só acionar a Polícia Militar de Meio Ambiente, acionar a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, que nós vamos até o local, resgatar esse animal, levá-lo, se estiver doente, lá para o veterinário, lá para o CETAS, onde ele passará para os exames e depois serão soltos na natureza. Agora, se o animal é doméstico,
é um pet, aí sim você poderá ficar com ele. Então é importante frisar que animal silvestre, tá, não são pets de direito, tá? São animais silvestres que precisam retornar para a natureza. Você viu lá na rua, se estiver colocando em risco a segurança das pessoas ou a segurança do animal, aí sim faz o acionamento da Polícia Militar, de Meio Ambiente, igual eu falei, que a gente vai até o local e vai fazer o resgate dele. Nada de pegar e levar para casa, né? Nada de pegar e levar para casa, mesmo porque vai colocar em risco a segurança da pessoa. Pode morder, pode atacar, né? Pode causar danos irreparáveis para a pessoa. E, Tenente, algumas espécies exóticas mais específicas podem ser consideradas como pets? Assim, como que é adquirida essa autorização para que isso seja possível? Eu vou falar dos exóticos que são autorizados e os exóticos que não são autorizados, que depende, logicamente, da autorização. Aí você trabalha com um canário belga, com um periquito australiano, né? Esses, né? Aí sim, eles podem ser considerados como pets ali, né? Você pode dar passear com eles, coisa e tal. Mas a partir do momento que são animais silvestres, que por analogia vamos entender como pets, tá? Mas esses animais que são autorizados, comprados em criadouros autorizados pelo órgão competente, esses animais, quando levado para a sua residência, vocês podem ter ele como pet, mas no interior da residência, né? Já foi questionado, já foi debatido que o animal silvestre, que nós vamos, por analogia, entender como pet, ele tem que ser pet dentro da residência. Tá? A partir do momento que você expõe o animal, aí você está cometendo infração ambiental, está colocando em risco a saúde do animal. Então, cabe à Polícia Militar de Meio Ambiente, os órgãos fiscalizadores, de pegar um animal silvestre, ainda que autorizado pelo órgão competente, sendo exposto em via pública, fazer a apreensão do animal e fazer a multa devida para o responsável. Então, para a pessoa que tem interesse, às vezes, de ter um animal que considerado exótico como pet, tem que sempre procurar um criadouro legalizado e conseguir as autorizações necessárias para ter esse animal dentro de casa, nada de ficar levando para passear. Isso mesmo. Procura um criadouro autorizado, vê direitinho, procura ver, liga para o IBAMA, esse criadouro ele tem autorização, para quê? Para que faça a aquisição do animal de forma segura. Isso aí. E você aí de casa, tá com alguma dúvida sobre esse assunto? Tem algum comentário para fazer sobre esse tema? Conhece alguém aí que já passou por uma situação dessas, né? Às vezes acabou sendo denunciado ou precisou devolver um animal aí que estava sendo mantido em casa de forma ilegal? Conta pra gente, manda pro nosso WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela para você, a gente quer sua participação nesse bate-papo. E, Tenente, alguns animais, aqui no Brasil, existem alguns animais que muita gente tem como pet, sem nem saber que, na verdade, eles não são permitidos de ter como pet. Quais são esses animais? E fala pra gente, né, quais são esses animais. Listinha, né? Uma listinha que muita gente tem e acha que pode, mas na verdade não pode. Às vezes ele tem em casa, né, uma maritaca, que, pessoal, logicamente é um animal silvestre que precisa de autorização. Muitas pessoas acham que não precisam, tá? O ringneck, aquele animal exótico, o ringneck, o tigre d'água, aquele tipo uma tartaruguinha, o africano ou o brasileiro precisa da autorização. Tem também o loris. São animais exóticos que ainda assim precisam de autorizações. E a gente vê nas redes sociais aí o comércio de forma desenfreada, anúncios, né, dos animais, e a pessoa leiga que não tem esse conhecimento vai lá, faz contato, paga o animal, compra e depois tem o dissabor de ter o animal apreendido, de sofrer uma multa e sofrer responsabilidades cíveis e às vezes criminais. É importante frisar que esses animais, mesmo os que são tidos como pet, por eles serem animais exóticos, eles requerem cuidados especiais, né? E muitas vezes as pessoas acham que porque é um pet, é um cuidado básico, às vezes dá alimentação incorreta para o animal, cuida da forma incorreta, e é preciso ter esse cuidado também, não é só comprar, levar para casa, tem muita coisa por trás disso, né? Mário, na verdade, quando eu te falei que o animal silvestre ele vai ser um pet de forma, por analogia, porque o animal silvestre, quando ele está ali, ele já foi privado de várias questões dele quando está na natureza, né? Em relação à natureza. Hoje ele está em casa, ele na natureza vai conseguir voar, vai conseguir fazer várias situações que ele, nós entendemos de forma analógica, né, por analogia, que ele é um pet, mas a gente tem que saber que há um abalo psicológico no animal, tá? Um abalo comportamental também dele. É normal, é fato. Então, nós temos que entender que... As limitações já existem. Já existem. Então, um animal que é de natureza e agora criado, né, em criadouros autorizados, que nós podemos, por analogia, eu vou estar sempre falando analogia, porque na verdade ele não é um pet,
Tá? Nós vamos analisar, porque ele não está na lista PET. A gente que coloca ele nessa categoria. Isso, né? porque ele tem aquela convivência com as pessoas, aquele carinho, né? Então acaba entender como PET. Mas eles precisam de alguns cuidados, eles sofrem de certa forma. Tá? É diferente. O animal silvestre que está acostumado na natureza, ainda que comprado de criadouro, tem a diferença. Mas sendo um animal legalizado, tudo certinho, então não tem que se falar em fazer apreensão, fazer multa, tá autorizado, tá legal, então tá tranquilo. É só cuidar direitinho dele, né? Cuidar direitinho, porque também tem a questão dos maus tratos. O animal pode estar lá todo autorizado, tudo direitinho, tá num ambiente sujo, tá sem água, sem alimentação, tá vamos falar das aves, com asa cortada, ainda que autorizado, não pode. Tá? Ele tem que ter os cuidados, bacana, direitinho, para não incorrer em crime de maus tratos. Eu vou até aproveitar a oportunidade para falar da mensagem do nosso público que a gente recebeu, o Jordan, de BH. E ele disse o seguinte: tenente, é permitido cortar as asas de um passarinho? E quando é permitido ter em casa? Olha só, bacana, Jordan. Jordan, né? Jordan. Jordan. O que acontece? Ainda que você tenha um passarinho autorizado pelo órgão competente, isso eu acabei de falar, autorizado pelo órgão competente, e se você cortar a asa dele, desse passarinho, você está praticando maus tratos, tá? Então, ainda que ele esteja autorizado pelo órgão competente, a partir do momento que você corta a asa, você praticou maus tratos. Aí cabe já a apreensão do animal, sua prisão por crime de maus tratos e a multa. E essa multa vai variar de R$ 1.500 a R$ 5.000, dependendo da lesão que causar no animal. E no caso das pessoas que têm um animal silvestre como animal de estimação e às vezes não sabia que ele era ilegal, o que acontece com aquela pessoa? Ela vai ser punida mesmo não sabendo que aquele animal é ilegal? O que acontece? O que ela deve fazer? Excelente pergunta, Omari. E, logicamente, eu vou levar em consideração a informação inverídica das redes sociais. Fez com que a pessoa adquirisse um animal de forma irregular, sem saber que era irregular. É punida normalmente, tá, pelo crime de manter aquele animal silvestre em cativeiro sem a devida autorização, é multada e é presa. E no caso da pessoa que faz a entrega voluntária do animal? Isso é importante, tá? Inclusive, nós estamos aí a semana de 9 a 11 aqui no Parque Alft, lá vai estar um stand lá da SEMAD. Aquelas pessoas que têm em casa animais silvestres, tá? Que querem fazer a entrega voluntária, podem deslocar até lá o Parque Alft, fazer contato com a Polícia Militar Ambiental também. Quero devolver uma arara, quero devolver um tatu que está lá em casa, que eu estou criando, qualquer tipo de animal silvestre. Pode fazer o contato com a gente, vai fazer a entrega voluntária, não vai ser penalizado de forma alguma, não tem punição, não tem prisão, então é tranquilo, é importante. Ou seja, vamos incentivar essa entrega voluntária. A pessoa que fizer a entrega não vai ser penalizada, mas se não fizer, aí sim o negócio vai ficar feio, né? Com certeza. Se não fizer, o negócio vai ficar feio, a Polícia Militar vai receber denúncias, ou até mesmo por iniciativa, vai passar próximo ao local, vai ver o animal silvestre. Nós vamos, logicamente, fazer a abordagem para constatar se aquele animal está autorizado ou não, e aí sim nós vamos tomar as providências. Então, o incentivo à entrega voluntária é bacana. E quando um animal silvestre ele é resgatado, né, independente do contexto, como que acontece a reintrodução dele na natureza? Então, Bárbara, como eu falei, ele é levado para os CETAS. Lá tem uma equipe multidisciplinar, tem médicos veterinários, biólogos, que vão fazer uma marcação desse animal, vai colocar anilhas, tá, desses animais. Ele vai passar por aquela triagem e, logicamente, eles vão ser reintroduzidos na natureza. Mas tem, às vezes, por exemplo, igual já houve caso, a coruja sem uma asa. Essa coruja, ela passa por todos esses processos lá, vai ser tratada e nós vamos, né, o CETAS, o IBAMA, vai colocar ela num mantenedouro para que ela fique lá, às vezes no zoológico, ou uma pessoa que vai criá-la, vai tomar conta dela a vida até ela vir a óbito, vai deixar a cargo dessa pessoa. E é muito comum ir para zoológicos, alguns animais, e outros são levados para mantenedouros que são convênios com o IBAMA. Você mencionou uma coisa muito interessante, que são as pessoas que viram guardiãs desses animais que não podem ser reintroduzidos na natureza. Quem são essas pessoas? Como faz para se tornar um guardião de um animal desses? Qual que é o processo, né? E quais são os critérios que são levados em conta para uma pessoa poder se tornar guardiã de um animal resgatado que não pode ser reintroduzido na natureza? Na verdade, Omari, esse guardião não é fácil, tá? Não é fácil porque, principalmente, nós vamos deixar uma pessoa como
depositária fiel do animal, quando nós não temos condições naquele momento da fiscalização levar o animal para o CETAS, para o IBAMA. Não temos condições, aí nós podemos nomear uma pessoa como depositário fiel daquele animal. Só que, logicamente, vamos deixar pessoas de boas índoles, né? Pessoas que realmente querem cuidar do animal, e a pessoa vai ter que saber que aquele animal ele é peça do inquérito judicial. Então, a qualquer momento, o juiz poderá requerer o animal e a pessoa terá que levar o animal para mostrar lá ao juiz as condições que ele se encontra. Tá? E a partir do momento que aquela pessoa assumiu esse compromisso, essa responsabilidade, o animal entrou em óbito, tem que comunicar, fazer uma ocorrência que houve isso com o animal fugiu, tem que registrar, para que realmente seja uma coisa bacana, bem regulamentada, tudo certinho, para que não traga problema depois para o depositário fiel. É um processo bem criterioso. Bem criterioso, isso é bacana, mas, volto a dizer, aqui na nossa região pouco acontece isso. Tenente, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual mensagem você pode deixar para o nosso público do Manhã Diversa, fazendo esse alerta até mesmo para que ele não seja refém de desinformação que às vezes fica aí veiculando e se difundindo na internet, nas redes? Eu quero deixar bem claro para todos, tá? Teve uma mensagem lá na internet, teve dúvidas, faça contato com os órgãos ambientais primeiro, antes de tomar qualquer atitude, comprar um animal ou comercializar, sair com o animal na rua. Tudo que vocês tiverem dúvidas, faça contato com a Polícia Militar de Meio Ambiente, com o CETAS, tá? Isso é importante para que vocês realmente tomem atitudes, tomem decisões acertadas e não venham ser depois responsabilizados por essas atitudes inadequadas. E, para finalizar, preservar o meio ambiente, porque meio ambiente é vida. E só um detalhe que a gente já teve um bate-papo aqui no Manhã Diversa falando sobre as orientações para as pessoas que às vezes vão encontrar um animal silvestre que entrou na casa dela, algum animal aí, né, de fauna, né, selvagem que pode estar na rua, né? Já temos essas orientações, já teve um bate-papo aqui no programa sobre esse assunto. É só procurar lá no YouTube que essas instruções estão todas lá para poder fazer tudo direitinho. Demais, né? Nunca é demais. Só para aproveitar também a última fala aqui, denunciar, gente. Denunciar. Tem um animal silvestre ali no vizinho, está sendo mantido algum outro animal, ainda que pets domésticos em maus tratos, faça a denúncia através do 181, tá? Faça a denúncia, passa direitinho o endereço, que nós iremos de imediato fazer a fiscalização, verificar a procedência do animal, tá? Isso é importante. A Polícia Militar, ela não consegue trabalhar sozinha, é através de parceria com a sociedade de bem que nós vamos realmente chegar num ambiente melhor, num meio ambiente mais salutar, mais prazeroso de se viver. É pro bem de todo mundo, né? Pro bem de todo mundo, Bárbara, falou tudo.